Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal, mais uma reflexão. E no vídeo de hoje, na reflexão de hoje, eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que é muito importante para todas as pessoas, independente da sua religião, da sua crença, de onde você está, de quem você é, que é a respeito da nossa saúde. Deus ele deu esse bem tão importante e tão valioso para mim e para você. E como será que nós temos cuidado desse bem? Como será que nós temos lidado com isso que Deus nos deu, que é tão importante? Porque perceba, veja, se nós perdemos a nossa saúde, nós estamos perdendo uma série de outras coisas que são tão importantes para a gente. Se você, por exemplo, não tem saúde, você perde qualidade de vida. Não somente consigo mesmo, mas vai muito além. Você perde a possibilidade de estar com aqueles que você ama. Você perde a possibilidade de trabalhar, de se locomover, de viver uma boa vida, de ter uma qualidade boa de vida. Então a saúde é esse bem que nós precisamos cuidar, zelar, investir, aprender. Porque hoje eu estou falando isso aqui com vocês, mas nem sempre foi assim. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu cheguei a pesar quase 125 quilos. É isso mesmo. Foi um momento onde eu tive um descuido total da minha saúde. Não estava valorizando esse bem que Deus me deu. Não estava cuidando da minha saúde. Por isso, eu cheguei neste peso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu percebo que muitas pessoas não valorizam esse bem. Ou só vão se atentar, só vão se importar numa situação extrema, quando às vezes, dependendo do dano, dependendo daquilo que lhe aconteceu, talvez seja irreversível. Então a gente não pode, na verdade nós não podemos chegar no ponto de que eu veja que a minha saúde já está numa situação irreversível. Se você está me assistindo, se você está me vendo, se você está me ouvindo, é porque provavelmente você tem a possibilidade de mudar alguns hábitos, de mudar algumas práticas. Se não fosse assim, a gente não veria Deus se importando tanto com aquilo que o seu povo faz, com aquilo que o seu povo come, com a sua dieta. Veja que ao longo da Bíblia, Deus ele vai usar homens e mulheres que precisavam ter um estilo de vida saudável para realizarem a sua missão na Terra. Você pode pegar, por exemplo, Jesus. Se Jesus fosse um homem doente, se Jesus não fosse um homem saudável, Jesus não teria conseguido realizar o seu ministério da forma como ele realizou. Não à toa, Jesus carregou a cruz que não era dele, uma cruz que era grande, uma cruz que era pesada, porque ele tinha saúde, porque ele tinha um estilo de vida saudável, porque ele era um homem forte, um homem ativo. E pasmem, Jesus fez tudo isso após ter apanhado, após ter sofrido, após ter sido chicoteado, esbofetado, após estar em restrição alimentar, ele ainda assim conseguiu carregar uma cruz que não era dele. Jesus, ou melhor, Deus chama Abraão, já um idoso, já avançado em idade, com a missão de sair de sua terra e de peregrinar por um caminho desconhecido, sendo ele idoso, e ele Sara, sua mulher. Se eles não fossem pessoas saudáveis, eles não poderiam realizar essa missão. Deus incumbe Noé
e sua família da construção da arca, e uma arca que não foi fácil de se construir porque levou 100 anos para que eles concluíssem esse projeto, essa missão. Se eles não tivessem saúde, se eles não fossem pessoas saudáveis, se eles não fossem pessoas ativas, jamais eles conseguiriam concluir essa missão. E a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando a respeito de homens e mulheres que foram chamados por Deus, que precisavam estar bem dispostos fisicamente para realizarem a sua missão. Não quer dizer que Deus não usa pessoas que estão doentes ou que não têm saúde. Não é isso. Deus ele usa todas as pessoas, independente da situação que elas se encontrem. Mas Deus ele deseja que eu e você cuidemos da nossa saúde, que tenhamos saúde para ter uma boa qualidade de vida. Se você tem saúde, você passa a ter qualidade de vida e você automaticamente está bem com as outras pessoas, está bem com Deus. Agora veja se você é uma pessoa que está sempre doente, prostrada, para baixo. E principalmente se você pode fazer algo, eu recomendo que você faça. Como que a gente começa a mudar? Como que a mudança começa? Como que eu comecei a mudar? E eu não sou exemplo para ninguém, mas eu só estou contando o meu relato porque é o que eu tenho de mais próximo, é o que eu vivi na pele. Quando que eu entendi que eu precisava mudar? Quando a realidade veio à tona. E graças a Deus eu tive esse entendimento que eu precisava mudar e eu tive a possibilidade de mudar a tempo, antes de uma doença, antes de um problema maior. Mas eu precisei chegar ali a praticamente 125 quilos e ali diante de uma balança ver que ali era o meu momento de dar o basta, de dar um basta naquela situação. E não tem apenas a ver com peso, com estética, com beleza, não é isso. Mas é para que nós cuidemos daquilo que Deus nos deu, para que nós zelemos por isso. E assim, fazendo, nós estaremos inspirando e ajudando outras pessoas também a terem um estilo de vida mais saudável, a terem uma vida mais ativa, uma vida com mais saúde. Então a mudança começou quando eu tive o entendimento. E para isso a gente precisa entender. Se você está me assistindo, sei lá quantos anos você tem, 40, 50, 60 anos de idade, talvez você já está numa fase da sua vida onde hoje você não vai criar mais os seus filhos, mas você vai estar com os seus netos. E como que você quer estar com os seus netos? Você deseja ser aquele tipo de pessoa que está sempre cansada, sempre prostrada, sempre desanimada, ou você pretende ser um tipo de avô, de avó que é ativo, que está com os netos, que tem saúde para brincar, que tem saúde para correr atrás dos netos, ou se você é pai, você ter disposição para sair com seu filho, brincar com seu filho, levá-lo para passear, carregá-lo no colo. Enfim, coisas que são básicas, mas para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde. E é um assunto que é pouquíssimo abordado, principalmente em ambientes religiosos. A gente percebe que é pecado matar, é pecado roubar, é pecado adulterar, é pecado uma série de coisas e de atos. Mas geralmente não se é falado no pecado da gula. A gente não vê muito as pessoas falando a respeito desse pecado. Mas ele é tão sério quanto qualquer outro, porque para Deus não existe diferença de um pecado para o outro. Pecado é pecado e ponto final. O que talvez vai mudar é a consequência desse pecado, daquilo que eu faço, mas não deixa de ser pecado.
Então não se é falado nesse pecado tão sério que é o pecado da gula. Então, por exemplo, eu falo por mim que eu já fiz isso. Em muitos seminários, eventos realizados por igrejas, eu falo por mim. Eu era aquele tipo de pessoa que comia sem toda aquela vontade de comer. Eu enchi o meu prato além daquilo que eu tinha fome de fato. E é um pecado. E às vezes eu lembro que nos sentávamos, os amigos ali da igreja e tudo mais, e a gente ria, quem comia mais, quem isso, aquilo, tudo relacionado à comida, mas estávamos pecando no coletivo. Entende? A gente estava num ambiente religioso, num ambiente tratando de assuntos espirituais, de coisas de Deus e tudo mais, mas estávamos pecando ali, aquilo dali era normal. Mas a gente não pode normalizar aquilo que é errado. Entende? Então, esses dias eu estava ouvindo, acredito que provavelmente deve ser um pastor americano, e ele estava falando a respeito disso, desse tipo de pecado. E ele deu o exemplo que, como que o pecado entrou no mundo? Você sabe me dizer? Ali com Adão e Eva, entrou através de um alimento, de um fruto. Esaú e Jacó. Esaú vendeu a bênção da primogenitura para Jacó, trocou a bênção da primogenitura para Jacó, ele a deu a Jacó por conta de alimento, de comida. Então, Adão e Eva, comida. Esaú, comida. Jesus ele foi tentado no deserto, 40 dias em jejum, com comida. Foi uma das tentações de Jesus. E a gente poderia citar aqui uma série de outros personagens que foram tentados com comida, mostrando para a gente que a gente precisa ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente come. Porque nós somos aquilo que nós comemos, aquilo que nós nos alimentamos. Então esse assunto vai além de algo que é estético, de algo que é visível, de algo que é beleza, não, vai muito além disso. É uma coisa também que é espiritual. Então eu estou falando isso aqui com vocês, meus amigos, para que nós cuidemos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente come, das nossas atitudes, das nossas práticas. Então, se você está me assistindo nesse momento, dá tempo sim de você ter uma melhor saúde. Ah, Israel, eu tenho isso daqui. Eu tenho, por exemplo, pressão alta. Não é o fim do mundo. Cuide da sua saúde. Cuide da sua pressão. Tome os seus medicamentos. Mas eu tenho certeza que dá para você melhorar e ser mais saudável. Talvez não seja só tomar os medicamentos, mas seja inserir uma atividade física. E nessa atividade física tentar trazer ao máximo, o máximo possível de pessoas para estarem com você. Se você já se alimenta bem, talvez seja praticar atividade física. Se você já pratica atividade física, talvez seja se alimentar bem. Mas eu tenho certeza que dá para todos nós melhorarmos, nem que seja um pouquinho. E melhorando um pouquinho, ajudaremos outras pessoas. E pense, se você melhora um pouquinho, não é você apenas que é beneficiado. Outras muitas pessoas serão beneficiadas também por você ter um estilo de vida saudável, ter hábitos saudáveis, ter práticas saudáveis. E aqui eu não quero ser extremamente restritivo e dizer o que você deve ou não deve comer. Não é isso. A ideia do vídeo não é essa. A ideia do vídeo é: cuide da sua saúde e ajude a outras pessoas a cuidarem também da sua saúde. Incentive outras pessoas a serem um pouco mais saudáveis. Incentive outras pessoas a praticarem atividade física. Muitos problemas são resolvidos quando a gente passa a praticar atividade física. Exposição à luz do sol, o contato com a natureza, momento ali onde nós estamos talvez caminhando, correndo, pedalando, nadando, mas nós estamos
com uma conexão profunda com Deus, com o Criador. Não é à toa que seres humanos precisam estar em contato com a natureza, com a terra, com o verde, com uma água ou algo relacionado. A gente se sente tão bem, não é? Quando vamos à praia, quando vamos à cachoeira, ou quando estamos em algum lugar que nos conecte, nos remeta à natureza. Então, a ideia dessa reflexão é de fato te colocar para refletir e mostrar que dá para a gente fazer melhor, dá para sermos melhores. Não brinque com a sua saúde, não brinque. Talvez o preço que você irá pagar lá na frente seja muito caro. Se um hábito que você carrega está difícil de mudar, peça ajuda. Mas dá sim para mudar e nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudança, sempre há tempo. Se você está me assistindo, eu quero te dizer que dá tempo sim de ser muito melhor do que você é hoje. Dá tempo sim de sermos, eu e você, muito melhores do que somos hoje. E não é nos compararmos com o outro, é nos compararmos conosco. Então seja melhor por você, primeiramente, entendendo que Deus deseja que você seja melhor primeiramente por você. E você sendo melhor, você sendo mais saudável, você sendo mais ativo, você praticando uma atividade física, você estará sendo melhor para outras pessoas, estará ajudando outras pessoas, estará incentivando outras pessoas, estará mudando a vida de muitas outras pessoas. Então, reflita sobre esse assunto, pesquise, busque ao máximo conhecimento nessa área, não negligencie isso, não espere o pior acontecer, estar em um hospital, estar com um diagnóstico para mudar. Mude hoje, mude hábitos, mude práticas, mude crenças. Eu acredito que sempre há tempo para mudarmos, principalmente se for para melhor. Então eu desejo que, do fundo do meu coração, a partir de hoje, todos nós tenhamos uma prática, uma vida mais saudável. Esse é o desejo de Deus para a gente. Deus ele deseja que nós sejamos a nossa melhor versão. E Ele sempre vai nos incentivar a sermos a nossa melhor versão. Então, aproveite esse momento para refletir, para ver o que você precisa mudar, o que você precisa corrigir, o que você precisa fazer e talvez, com certeza, aquilo que a gente precisa deixar de fazer. Dizer não talvez é o papel mais difícil, mas é com certeza também aquilo que mais irá nos ajudar a chegarmos no nosso objetivo. Então, em muitas ocasiões, você precisará dizer não. Dizer hoje não, agora não, nesse momento não, para que você possa obter muitos sims ao longo da sua vida. Tá bom? Eu desejo, do fundo do meu coração, que todos nós sejamos saudáveis, tenhamos boa saúde, tenhamos boa qualidade de vida e que juntos possamos desempenhar o papel, a missão, o propósito que Deus nos entregou. Se você for uma pessoa saudável, ativa, com boa qualidade de vida, eu tenho certeza que essa missão, esse papel, esse propósito que Deus te entregou se tornará ainda mais fácil. Se tornará ainda mais prazeroso a vida que Deus te deu. Tá bom? Cuide da sua saúde, reflita sobre isso e ajude o máximo possível de pessoas. Eu tenho certeza que essa reflexão, ela tem o poder de transformar a minha, a sua e a vida de todos aqueles que desejarem terem as suas vidas mudadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.